Thiago não vai não, ô Henrique. Thiago vai ter um negócio do Luiz Hermínio hoje de ensino, aí ele não vai conseguir. Olha aí, sim, nem chama, hein? Vamos lá. Qual que é a ideia hoje, né? É focar em duas pessoas específicas, né? Quem são, né? É, Abraão, ou Abraão não, né? Jacó e José. Agora, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Qual que é a ideia, né? Finalizando da aula anterior, né? Qual que foi a ideia de Deus ter escolhido Abraão, né? Porque se nós observarmos, rebobinando um pouco a aula anterior, primeiro foi Deus escolheu quem? Adão, né? Porque foi o primeiro homem, né? Adão e Eva. Ora, depois do pecado, que Deus tinha escolhido no caso Abel e não Caim, né? Por causa da oferta que nós lemos em Gênesis, o que aconteceu depois, né? Nós temos o relato de Gênesis 6, como eu já falei, né, anteriormente, que é a questão do dilúvio. Que Deus escolheu quem? Olha aí, Rafa, cuidado, Não é. cuidado aí com seus carnavais aí, Rafael. É... Então, Deus escolheu Noé em Gênesis 6. Só que, por que Noé foi escolhido, né? Porque Deus achou graça, a palavra fala, né? E em Hebreus 11 fala que Noé era o pregador da justiça, né? Ou seja, ele pregava as verdades de Deus que o povo não aceitou, né? Deus escolheu Noé, mas poderia mais gente ter Mandei o ido. complemento pra ele. Perdão, desculpa. Pixel aqui não, o Eric ainda. Uh, Bom, então, voltando. Então Deus escolheu Noé no caso, né? E Noé poderia ter pregado para mais pessoas. E de fato ele pregou, né? Só que depois de Noé, nós vemos um pouco mais adiante, em Gênesis 14, né? 8 capítulos depois, nós vemos Deus escolhendo o quê? Abraão. O que o Senhor fala para Abraão, né? No caso dos, tá? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei e em ti, né? Ou melhor, de ti farei uma grande nação, né? Então, se nós observarmos, cadê o livro aqui? Tá em, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Gálatas 3:7. Alguém pode abrir? Gálatas 3:7. Eu posso. Boa. Lê do 7 ao 9, tá? Gálatas 3. Versículo 7 até o 9. Tá bom. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. O 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Certo. Leu 29 também? O 9? 29. Ah, o 29. Ah, desculpa. O 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Perfeito. Ora, então a ideia de Deus desde o começo era o quê? Era através de Abraão ter uma nação santa. Que nação santa era essa? Era Israel. Correto? Agora, se Deus, como está escrito em Gálatas, se é verdade isso, que Deus, desde a época de Abraão, Deus já imaginava que teria outros povos além de Israel, por que ele não escolheu Abraão lá, na terra de Ur, que é de onde veio Abraão, e não escolheu, por exemplo, o índio Makelele no Brasil?
Ah, mas não tinha índio maquelele no Brasil nessa época. Talvez não. Nós não sabemos ou sabemos? Por que Deus não fez isso? Já que uniria nações. Porque essa não era a ideia. A ideia de Deus, a princípio, era o quê? Era que criasse um povo onde esse povo seria exemplo para o mundo de leis. Por exemplo, vocês sabiam, muito é dito pelos ateus, pelas pessoas que querem descredibilizar a Bíblia, que, por exemplo, os 10 mandamentos, essas leis já eram comum na Mesopotâmia, que já era enorme na época, né? Agora, isso é uma verdade? O que vocês acham? Já existiam esses mandamentos aí, os 10, na Mesopotâmia? Tô falando de algo histórico. Não. Não existia. Não da mesma forma, mas existia. O não matarás, o não roubarás, o não adulterarás. Por quê? Ora, porque Deus colocou no coração do homem. Onde está escrito isso? Quero que leiamos agora o livro de Romanos 1. Alguém pode abrir Romanos capítulo 1? Glória a Deus. Eu escrevo uma coisa e vou falando outra, né? Mas sem sentido o que Eu eu tô posso. falando. Romanos 1? Isso. Quanto? Versículo. Pode ler do 1 ao... Aliás, tá escrito o que no 1? Não. Lê do 1, deixa eu pensar, do 4 ao 10. 4 ao 10. Tá. Romanos 1, do 4 ao 10. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber a graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. O 6. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. É até o 7? Ou é até o... 10. Ah, tá. Ok. 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Agora o 8, que a epígrafe fala. Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. O 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm proclamada no mundo inteiro. 9. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer a menção de vocês. O 10. Em todas as minhas orações pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Alicia, faz só uma coisa pra mim. Ah, O capítulo 1 deve ter 20 e poucos versículos, né? Ou 30 e pouco. Procura a parte aí rapidinho, onde tá escrito assim: E Deus não se deixou ficar sem testemunho, porque tudo que dá pra ver de Deus se mostra pela natureza. Tá escrito mais ou menos isso. Tá num alguma coisa. Nossa, minha garganta. É 8h30, mãe. deve estar por aqui no 19. Tá. Acho que tá na partir do 18, que diz a injustiça e impureza dos seres humanos. Deixa eu só ver uma coisa. Peraí, deixa eu ver uma coisa. A tenderidade claramente reconhece. Ah, eu acho que é o 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, É isto é, isso. o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Perfeito. Ou seja, quem tá falando aí? Apesar do ser humano ele duvidar ou não ter fé para acreditar em Deus, ele tinha tudo. Nossa grande testemunha de pecado contra Deus, além do sangue de Cristo, que é o principal,
está exatamente em tudo que Deus criou. Quando eu volto em Gênesis, o começo que eu estou explicando para vocês desde o começo, o ateu tenta falar que o acaso criou tudo. Só que não. Seja o universo, seja as árvores, seja os pássaros, tudo isso é testemunha. Mas o que isso tem a ver com os 10 mandamentos que eu acabei de falar? É que Deus colocou no coração do homem, alegria. A Bíblia fala isso. Que Deus colocou alegria nos povos antigos, mesmo que eles não servissem a Deus. Mesmo. E Deus também colocou no homem uma coisa que se chama consciência. Todo mundo já ouviu alguém falar: nossa, você vai fazer o mal, mas vai pesar sua consciência. Quem já ouviu esse termo? Ou já falou esse termo no passado? O que é isso? Provérbios fala o seguinte: todos os caminhos para o homem são bons. Todos. Mas Deus pesa o espírito, que é a consciência. Então Deus colocou no homem, sim, o desejo de quê? De não matar, de não roubar, de não adulterar. Só que o homem, por causa do pecado de Adão e Eva, ele caiu e ele começou a se contaminar. Só que o homem, ele não é 100% contaminado. Ou seja, não é que não há nenhuma virtude nele. Vocês concordam comigo que até entre os ateus ou outros religiosos tem pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são justas, pessoas que são fiéis ao seu casamento? Ou é mentira minha? Mesmo elas não acreditando em nada. Então no passado, de fato, era isso. Exatamente, Eric. E quem não tem consciência, né? Todos têm consciência. Existem as pessoas que de fato têm problemas o quê? Mentais, né? É isso que você quis dizer ou foi outra coisa, Eric? Não, exatamente. Tem pessoas que, tipo, elas realmente não têm consciência, mas são as pessoas que são consideradas psicopatas, né? Ah, não. Ou Tá. Prossiga. os próprios psicólogos, eles falam isso, né? Eles alegam que tem pessoas que falta alguma coisa ali, elas não conseguem se sentir culpadas, não conseguem se sentir mal, não vê aquilo como errado. Literalmente uma falta de consciência. Sim, exato. Exato. Pessoas que. A Bíblia fala sobre isso também, né? Pessoas que acabam pecando e já não. De forma talvez atualizada falando, não tem mais peso. Que nem o Theo iria falar, o Fernando, é um coração cauterizado ou um espírito cauterizado, é um dos dois. Exato, perfeito, Rafa, é exatamente isso. Coração cauterizado, né? É a pessoa pregando o evangelho à noite e de dia adulterando, né? Quantos escândalos nós vemos, né? Mas eu não quero dizer o foco. Agora voltando. Então a ideia de Deus ao escolher Abraão era espalhar a fé. Esse era o princípio. Porque se no Velho Testamento tinha a lei, ou seja, as obras que nós praticávamos, por que Abraão foi escolhido e a questão da fé? Porque Deus sabia que nós não conseguiríamos cumprir seus pela lei. Pois como disse Jesus, quando foi pega a mulher adúltera, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então era necessário que Deus criasse um povo como modelo, para que as outras nações olhassem e imitassem. Se vocês forem observar o livro de Isaías, de Jeremias, Deus fala muito de alguns povos, de algumas classes. Quais são as classes que Deus cita muito? Órfãos, viúvas e estrangeiros. Falando até do eunuco. Então por que os estrangeiros? Porque Deus, apesar de ter escolhido Abraão e ter formado uma nação, Deus nunca falou: opa, você é de outra nação aí, você tá fora das minhas bênçãos. Ele dizia isso? Não, pelo contrário. Ele falava: se vocês quiserem guardar os meus sábados, ouvir a minha voz, eu acolherei vocês. Mas, voltando, Deus queria um exemplo de nação. Agora, eu quero uma passagem bem legal, que ela tá em. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Em Gênesis também, né? Que é a luta de Jacó, né? Se nós formos observar Jacó, quando ele saiu da casa de Labão, que era o sogro dele, o que ele fez? Vocês se lembram? Ele ficou lá alguns anos porque ele queria a filha, né?
de Labão. Aí ele conseguiu uma, mas o Labão enganou ele, e ele trabalhou por outra. Então ele trabalhou 14 anos, mais alguns anos, onde o Labão aumenta o salário dele. Todo mundo se lembra dessa história? Então, o que ele fez depois? Ele estava voltando para o pai dele, que era Isaac, para a casa de Isaac. Só que no meio do caminho, o que ele ouviu falar? O irmão dele, Esaú, estava querendo matá-lo. Ou melhor, ele achava isso, né? Porque quando ele saiu a primeira vez da casa de Isaac para ir para a casa de Labão, que era o tio dele, Esaú disse que queria matá-lo. Por que queria matá-lo? Porque Jacó roubou a bênção da primogenitura. Todo mundo sabe o que é primogenitura, correto? Diga, Rafa. Fê, você me lembrou algo muito engraçado, que o Henrique Kriegner, ele se pega pensando muito sobre essa história. Porque, abre aspas, Jacó agiu de má fé, né? Fecha aspas, é isso que ele falou. Então, mas aí que tá. O que a Bíblia fala? Eita, não acredito que eu vou entrar nisso. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Eu entro nisso ou não entro nisso? Vou entrar no final, vai. Vou entrar só um pouquinho. Entra, cara. Não, entra agora. Já Não. começou? Ai, não, porque vai cortar todo o meu PDF aqui. Pô, Fê, dei mó gargalhada aqui agora. Ora, existe uma coisa que se chama eleição pela graça. Qual é a diferença do calvinismo e do arminianismo? Ora, o calvinismo que é pela eleição pela graça. O que significa graça em sua essência? Se eu não me engano, Fê, a graça, ela é dada de graça, porém tem esse finalzinho que eu não lembro. Esqueci agora. Graça significa favor imerecido. Obrigado, Fê. Então, galera, antes de Jacó enganar Deus não, desculpa, antes de Jacó enganar o irmão dele, porque o conselho de Jacó enganar o irmão dele não veio dele. Veio Da de quem? mãe. Veio da mãe. Da mãe. Mas por que a mãe falou isso, galera? Ela tirou do coração dela? O que vocês acham? Tirou da mente dela? Não, Deus já tinha falado com ela. Desde o ventre. Exatamente. Deus falou, galera. O mais velho servirá ao mais novo. Deus falou isso quando estava no ventre já. Então, como assim? Ora, Jacó surpreendeu a Deus? Não, pô. Ó, vamos até procurar a passagem aí pra vocês abrirem. Só tô me esquecendo aqui, ó. Deixa eu ver. Tá Romanos o quê? Romanos e Gênesis, né? E Deus disse... Gênesis 25, 23. Alguém pode abrir? Eu posso. Gênesis Próximo eu abro. 25. Você quer ler? Quem que falou? O próximo. Você já viu? O próximo eu leio. 25, 23. 25 e 23. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Bingo. Deus disse. Então, como assim Jacó foi desleal? Ora, por um lado, humanamente falando, ele foi sim. Mas por outro lado, não. Porque Deus já tinha previsto. Então, a ideia de Deus era qual? Era que Israel fosse um povo. Através de Jacó. Mas voltando um pouco... Henrique e depois Rafael, fala, que eu vi que vocês querem falar. Pode ir, Rafa. Beleza, cara, eu vou dar agora uma de calvinista, então, Fê. Calma, Então, calma. não, entra não no calvinismo. Calma, pera. Não entra no calvinismo, porque eu vou entrar nele no final. Prossiga. Ah, tá. Então, beleza, então. Então nem vou perguntar. Porque, cara, eu vou até escrever a pergunta, eu vou te mandar no WhatsApp pra não esquecer. Tá bom. Bom. Diga, Henrique. Quando eu paro pra pensar nessa história,
eu vejo que houve uma falha de comunicação muito grave entre Rebeca e Isaac, né? Porque a promessa estava sobre Isaac, Uhum. mas a orientação aparentemente vem para Rebeca, né? Então a Bíblia não deixa claro ali se Rebeca compartilhou com ele e ele não acreditou, ou se ela nem compartilhou, né? E então tem toda essa falta de comunicação, né? Que não teve esse erro de comunicação. E eu acabo vendo que Jacó, por mais que provavelmente a mãe dele deva ter falado com ele sobre isso, e aí por isso ele também agiu daquela forma orientada pela mãe, mas eu acho, ao meu ver, eu acho que ele foi errado também, né? Porque ele deveria esperar Deus fazer alguma coisa, porque me soa muito parecido com aquilo que Abraão fez, né? Sara vai e dá a serva dela para dar uma ajuda para Deus, né? Então acho que talvez faltou um pouco desse posicionamento de Jacó, tipo, se Deus falou, ele vai fazer de alguma forma, ele vai falar com meu pai, meu irmão vai morrer, sei lá, alguma coisa vai acontecer, né? E não ele usar da deslealdade para conseguir algo que Deus já tinha falado. Certo. Por esse lado tem sentido, sim. Ele poderia ter esperado tudo, né? Mas enfim, qual que era a questão, né? Isaac viveu muitos mais anos, né? Depois disso, né? Apesar de ele estar velho na época, né? E estava cego já. Ele viveu muitos mais anos, né? Agora voltando um pouquinho mais, né? Por que eu contei essa história, né? Porque voltando, depois que Jacó saiu lá da casa de Labão, ele tava com medo do Esaú matar ele. Mas quem que aparece no meio do sofrimento? Deus. Aí Deus apareceu para consolar Jacó? Não. Deus apareceu para quê? Fight. Agora, e Deus não faz isso conosco? Aí o pessoal usa aquela frase: não há nada ruim que não possa piorar. Não é verdade? Só que existe uma questão de quando Deus vem, é para piorar a situação? Não. Mas vamos entender melhor. Quem de fato que Jacó enfrentou? Era Deus? Era um homem? Era quem? Era de fato Jesus. É o que nós chamamos, né, de cristofania, né? Ou seja, quem Jacó enfrentou era Jesus. E por que Jesus, né, tocou na coxa, né? Especificamente de Jacó na luta, né? Muitos falam que era por causa do membro, né? Como diz aqui, ó, a teologia protestante enfatiza que Deus precisou deslocar a coxa de Jacó para que ele parasse de correr e começasse a adorar. Ou, em alguns casos, era quebrar a parte onde o corpo do ser humano mais tem força. Pode falar que é o braço, pode falar que é a coxa, para que o quê? Ele dependesse de Deus. Então, Jacó, ele lutou até o final e ele obteve a bênção de Deus. Qual que era a bênção de Deus, né? Não se chamará mais Jacó, né? Mas Israel, né? Agora, já parou para pensar por quê? Você fala, pô, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, correto? Aí chega Jesus no Evangelho e fala o seguinte: ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivo. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou é mentira minha? Quem veio primeiro? Jesus ou Jacó? Eu tô falando humanamente, tá, galera? Não é eternidade, não. Jacó. Jacó? Mas Jesus, mesmo assim, ele chamou Jacó, né? Ele falou Deus de Isaac, Abraão e Jacó, né? Interessante, né? Mas ele mudou o nome, né, de Jacó para Israel, né? Que é príncipe de Deus, né? Então Deus, ele reconhece... Então Deus, ele reconheceu, né? Eu não aceitei aqui, peraí. Ah, não aceitei sim.
Então Deus ele reconheceu Jacó aí também como realmente descendente, né, da linhagem de Abraão, né? E agora, depois disso, observem que Jacó teve mais medo de enfrentar o irmão dele do que enfrentar Deus. Porque se nós formos observar alguns capítulos depois, Jacó ainda estava com medo. Tanto que ele começou a falar para os servos: ora, leva essa quantidade de ovelhas, de bois, para que porventura meu irmão não passe e mate todo mundo. Então observem que mesmo após uma batalha com Deus, nós podemos ter medo. Que loucura, né? Uma pergunta aqui: você já passou uma noite toda de oração, onde você falou, agora ninguém me para? E chegou no dia seguinte e está com medo da mesma coisa? Só observar o pessoal no domingo. Ou todo Já. culto. Quantos cultos de domingo você falou, agora ninguém me para, Jesus é comigo, aleluia. Saiu orando por todo mundo e declarava e não sei o que. Aí chegava na segunda, Deus, acho que tu não me ouve. Deus, oh Deus. Fala igual, qual era aquele desenho mesmo? Ó vida, ó céus. Então, mas Deus não se ofende com isso. Deus não se ofende com nossa falta de maturidade. Fernando, isso é antibíblico. Não é. Deus se ofende com nossa falta de fé toda hora, né? Mas ele sabe que nós somos desequilibrados. Que nós somos muitas vezes emocionais, né? Então, Deus entendia, né, voltando aqui, a questão de Jacó. Mas voltando, quem Jacó enfrentou era Cristo, tá? Só um minuto aqui, galera. Tá bom. Tô pedindo, não precisa pedir de novo, não. Então, depois de Jacó, que eu quero já dar uma puladinha, deixa eu só ver se tem mais coisa de Jacó. Tá. Então, não, tem mais uma coisinha aqui. Gênesis 49. No final da vida de Jacó, que era quando ele já tinha visto José, tudo, eu quero pular pra essa parte, depois eu falo de José. Voltando a alguns capítulos. O que Jacó fez, galera? Gênesis 49. Alguém pode ler Gênesis 49, 1 e 2? Eu leio. Gênesis 49, 1 e 2. Isso. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúne-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouça o que diz Israel, seu pai. Tá bom. Então, existe uma bênção que Jacó declarou para cada pessoa. E eu gostaria de explicar um pouquinho, né? Rapidamente eu coloquei aqui, né? Rubem. Qual foi a profecia para Rubem? Não serás o mais excelente. Por quê? Porque Rubem, ele fez um pecado gravíssimo. Apesar dele ser primogênito, ele se deitou com a sua madrasta. Jacó na hora não falou nada, porém no leito de morte ele falou: ixi, perdeu. Porque você pecou. Agora, o que Rubem perdeu? Eu devo observar, historicamente falando, a tribo de Rubem nunca foi protagonista. E era para ser. Porque a primogenitura dava direitos claros a poder. Não era só nascer o primeiro. Era nascer o primeiro e você tem todo o poder da minha casa. Da minha descendência. Era um poder absurdo. Por isso que Jacó quis roubar. Para Esaú, voltando, não era nada. Mas para Jacó era tudo. Voltando. Quem que foi, né, a tribo número 1, historicamente falando? A primogenitura foi para José. Só que, historicamente falando, a tribo que mais foi forte foi a de Judá. E eu vou ler a bênção dela daqui a pouco. Simeão. Eu o dispersarei em Israel. Simeão e Levi, no caso, né? Simeão foi absorvido por Judá, porque Judá pegou Simeão. E Levi não teve herança. Vocês se lembram que a tribo de Levi é dos levitas. Então, se você fala que alguém que canta é levita, você está errado. Levita era somente o povo de Deus que cuidava dessa parte.
das músicas, sacerdócio, etc. Tudo bem? Judá. O que é Judá, né? Jacó falou o seguinte para Judá: o cetro não se apartará de Judá. Como nós vemos em Gênesis ou Mateus 1, quando nós olhamos a descendência, nós sabemos que Jesus de fato veio de Judá. Davi veio de Judá. E vocês sabem qual foi a primeira tribo a admitir Davi como rei? Foi Judá. Tanto que Davi dominou Judá durante alguns anos. Entre o reinado de Davi em Judá para o reinado de Davi nas outras tribos, demorou muitos anos. Todo mundo sabia disso? Sim. Então demorou muitos anos, né? Então voltando aqui para exegese. Então, temos Zebulon, né, que habitará na costa do mar. Então Zebulon, ele ficou perto do mar da Galileia e do Mediterrâneo. Issacar é uma tribo de agricultores prósperos que mantiveram a paz através do trabalho duro. Dan. Só que interessante, né? Será serpente junto ao caminho, né? Qual o cumprimento dela? É que Sansão usou da astúcia. Infelizmente, a tribo de Dan foi a primeira a institucionalizar a idolatria. Ou seja, o que significa isso? Dan, a tribo, ela começou a colocar deuses, né, como deuses oficiais em Israel, o que não era comum. Gad, uma horda o atacará, mas ele atacará. Está localizado na Transjordânia, era uma tribo de guerreiros. Asser, seu pão será gordo, é a região costeira do norte, rica em oliveiras e solo extremamente fértil, ou seja, bom para plantação. Naphtali é o 21. Isso que é engraçado, né? Gazela solta, dá palavras formosas, ou seja, conhecidos pela rapidez militar, que é o Barak, e pela região da Galileia, onde Jesus proferiu suas palavras formosas, né? José é bênçãos do abismo que já diz embaixo. O que é bênçãos do abismo, né? Quem já leu isso, né? Bênção do abismo nada mais é do que de fontes, de rios. Só isso. Não é bênçãos do inferno não, tá, galera? Muitas pessoas se confundem. Nossa, é bênçãos do inferno? Não. É bênçãos de riachos. Só isso, tá bom? Efraim tornou-se poderosa, que seu nome era sinônimo de Reino do Norte. O que é Efraim, né? Efraim foi o filho de José, né? Efraim e Manassés. E Benjamim, que era a última, a profecia era que seria um lobo predador. Ele foi o último filho. Não esqueci de falar pra você, né? Acho que tá, peraí. 5 minutos. Benjamim, tribo de guerreiros ferozes, deu o primeiro rei, Saul. E o maior apóstolo, Paulo. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo veio de Benjamim? Ele fala isso nas cartas, né? Eu até coloquei aqui, ó. Depois vocês lerem aqui, ó. Coloquei uns mapazinhos da jornada de Abraão, o tanto que ele andou. O bichinho andava, hein? Hein, Gabriel? Esse tinha um pace legal, hein? O bicho pra andar, Jesus. Sim, sempre bom informação dele. Que isso, olha tanto. Coloquei os mapazinhos pra vocês lerem, tá? Bom, eu quero ler agora aqui uma coisinha. Isso aqui já é um ensinamento, né? Que é... Ah, que legal, né? Alguém pode abrir Gênesis 41? 41:17, tá? Eu já abri aqui, Fê. Calma Nossa, lá. calma lá, já. O pessoal tá correndo. Aí, foi. Pode ler? Vai até Pode. qual? 17 ao 30. Quero 3 versículos aí pra você ler. Meu Deus. Por que eu fui Não, abrir? não, mentira. Lê tudo isso não. Do 17 ao 18 e do 25 ao 30. Beleza. Fechou. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Enfim. Vamos lá. 17. Então o faraó disse a José: No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiram dele 7 vacas gordas e boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Aí depois é o 25, calma aí. Ui, cadê? Achou. Então José respondeu: O sonho do faraó é apenas um. Deus revelou ao faraó.
Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão. Aí foi. Serão 7 anos. Serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão também 7 anos. O sonho é só um. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas, mírridas e queimadas pelo Mãe, vento leste. mãe, Pelo vento leste. 35 Serão pratos, pode 7 ir? anos de fome. 35 28. pratos. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. O 30 também, beleza. O 30. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. Perdão, acho que eu li. Acho que eu não terminei de ler o 17, mas enfim. Faraó Tudo, também sonhou com 7 vacas magras, digamos assim. tudo bem, não tem problema. O ensinamento aqui ele é muito mais financeiro, né? Porque se vocês forem observar bem essa questão, duas coisas que eu quero pontuar aqui. Primeiro, a forma que Deus falava com José. Deus falava com José em sonho e ele usava José para interpretar sonho. Por que eu gostaria de parar nisso? É só um abre aspas aqui. Deus fala em sonho, galera. Hoje as pessoas desprezam muito sonho. Então Deus pode estar falando com você em sonho para você fazer alguma coisa e você acha que é sua cabeça só. Tudo bem? Ixi, Rafael. Rafael não pode falar. Próximo. Que isso, Fê. Ô, só um adendo aqui, Fê. Cara, ele foi muito ninja. Por quê? Porque como que o faraó contou esse sonho de vaca, do nada ele deu 7 anos. Tipo, mano, como? Como? Eu lendo agora eu fiquei tipo, mano, como assim? É por causa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele revelou isso, né? Que isso, hein, forte. Você é louco. Então, toda essa interpretação de José era um dom de fato, né, que o Senhor deu, né? Então não é algo que ele achava, né, que ele tinha que orar, né? Pô, vou orar para entender. Não, já Deus dava o download na hora. A internet lá era 1 trilhão de gigas que ele já lia e já, pô, é isso. E por que eu tô falando isso, né? Observem que ele interpretou. Só que, galera, ele não somente interpretou o sonho. O que ele fez? Ele interpretou o sonho e deu a solução. Isso é muito importante. Agora, a fome de fato durou 7 anos? Posso? Sim. Beleza. Não, porque ele poupou, né? Ele fez. Basicamente, ele economizou. No tempo da colheita, ele pegou e conseguiu economizar, juntando o necessário para os 7 anos vindouros. Então, mas calma aí, calma aí. Teve os 7 anos de bênção, mas quem disse que não teve os 7 anos? A questão é a quantidade de sofrimento que o povo teria. Então, Ah, sim. existiu de fato o quê? Porque entendamos, galera, quem que causou a fome? Deus. Isso é óbvio, né? Agora, um adendo importante, galera. Vocês, pô, tá acontecendo lá em Porto Alegre, aconteceu em ano retrasado. Existe erros. Só fecha o muta aí o negócio, Rafa. Ah, beleza, mal aí, Fê. Existe, de fato, acidentes que acontecem por erros humanos, como no caso de Porto Alegre, que o pessoal lá a barragem não consertava, tararararará, correto? Só que, galera, de onde que vem os furacões Katrina lá dos Estados Unidos? É a natureza ou é Deus? Quem que manda a fome? Quem que cria o raio? Quem que manda o raio? Quem que manda o meteoro? Quem? Ou nós acreditamos no Deus soberano, ou nós achamos que as coisas é o acaso e ele só permite tudo. Ou nós acreditamos em um, ou nós acreditamos em outro. É claro, há erros que são dos humanos, óbvio, né? Se eu tacar fogo na minha casa, ela vai queimar, não é porque Deus quer, mas porque eu fui burro. Mas nesse caso, quem mandou a fome era Deus. Então Deus fez isso muitas vezes durante a história do homem. Para quê? Nesse caso, para que ele fosse glorificado. Então ele mandou tanto a fome como ele mandou a abundância. Porque não era normal ter tanta colheita. E José falou o quê? José mandou guardar 20%. Então, disse, né, José, e faça-se isso. Ponha Faraó comissário sobre a terra, e tome a
quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Provérbios 21:20 diz o seguinte: tesouro desejável, azeite há na casa do sábio. Provérbios 6:6-8 diz o seguinte: e a formiga ela prepara no verão o seu pão. Para quê? Para que no inverno ela não precise sair. Então José, sabendo de antemão que teria seca, ele fez o quê? Guardou. Isso aqui é um aviso até pra gente, galera. Você fala, pô, eu tô ganhando muito, eu tô ganhando tal valor, eu tô prosperando, Deus é meu soberano, Deus é meu pastor e nada me faltará, como que eu sou bíblico? Aí você não guarda. Você não faz reserva. Você não investe. Você faz nada. Porque pra você, Deus é um Deus que provê toda hora. Isso é uma verdade? É uma verdade. Só que Deus deu cérebro para que nós planejemos, né? Essa história de José é inspiradora exatamente por isso. Não somente porque Deus fez o milagre de fazer José compreender o sonho, mas porque Deus deu inteligência para ele para que utilizasse os bens de maneira correta. Tudo bem? E por último, para finalizar, que já deu 40 minutos de aula, 42, eu vou falar bem por cima, né? E eu não vou entrar dentro nisso, que é a eleição divina, né? Ou seja, graça versus mérito, né? Só para finalizar aqui, para de compartilhar aqui. A questão do arminianismo com o calvinismo. Quando nós estamos falando de de Jacó e de Esaú, nós acreditamos, inclusive, eu gostaria que a Alice abrisse nesse capítulo aqui. Deixa eu só ver. Assunto bom, assunto bom. Isso. Deixa eu só... Romanos 9. Ô, Fê, vou fazer agora uma pergunta, mas se quiser responder no PV, por favor. Ou, É que, pera, tipo assim... calma, jovem, calma. beleza. Romanos 9, 13 e 14. Eu vou encerrar aqui a... Ok. Quer que eu deixe gravado ou encerro essa parte aí pra deixar a aula focada? Acho melhor encerrar e a gente continua essa parte, né? É. Sim. Rafa, que time você tá? Calvinista ou arminiano?